Olá! O Sistema Educativo da Univale de Rádio e TV apresenta a partir de agora o programa Nossos Cursos, Seu Futuro. Hoje estamos na Escola de Ciências da Saúde e a nossa proposta é levar até você as informações que acontecem aqui, os projetos, os serviços oferecidos por diversos cursos da universidade. Hoje, então, o nosso convidado é o professor Rafael Fontinelli, que é responsável técnico pelo Centro Especializado em Reabilitação. Professor, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. O programa, esse centro, ele existe já há 10 anos, é um bom tempo. Explica pra gente qual foi o contexto de criação desse espaço para oferecer para a comunidade os serviços que são oferecidos. Então, este ano completamos 10 anos de atendimento à população. Esse serviço ele surgiu dentro de um programa do Ministério da Saúde, Viver Sem Limite, na época, onde visa a dar mais qualidade de vida e assistência para as pessoas com deficiência. Então, o Ministério da Saúde, para apoiar esse público e desenvolver esse público e também tirá-los, vamos dizer assim, da casa para trazer para a vida do dia a dia normal, devido à deficiência, que muitas das vezes é muito limitadora, cria um programa instalando no Brasil mais de 200 instituições conveniadas de serviços de centros especializados em reabilitação. Então, a Univale é um desses 200 locais que oferece a Univale foi uma das pioneiras desse programa e ela é aqui em Santa Catarina somos 5 e ela é uma referência aqui no estado e até para o Brasil. E, professor, é um espaço, então, destinado para as pessoas com deficiências? Com deficiência. Todas as deficiências ou quem que vocês atendem? Então, quando a gente olha ali pela sigla do SER, SER 2, sempre vem esse numeral após a sigla SER. O que significa esse numeral? São o número de deficiências que o serviço está habilitado. No nosso caso, a gente atende tanto a deficiência intelectual quanto a deficiência física. Mas temos outros serviços, que é SER 3, que também atende deficiência visual, SER 4, que também atende deficiência auditiva. Mas o nosso aqui habilitado, aqui na Univale, é somente deficiência intelectual e deficiência física. E para esses pacientes que procuram aqui, então, o SER 2, que tipo de serviço que vocês prestam, o atendimento que é feito aqui, quais os profissionais envolvidos nessas reabilitações? Visto que todo o instrutivo do Ministério da Saúde e como esses serviços são instalados e apresentados em seu modo operacional de trabalho, cria-se um grupo condutor da região, então a gente atende todo a ANFRE. E aí, dentro do levantamento do grupo condutor, o que seria o grupo condutor? Seriam os especialistas da área de saúde de cada município da ANFRE, eles se reúnem e vê a maior demanda desse município. No caso da deficiência intelectual, a maior demanda era o autismo. Então, se cria uma deliberação e essa deliberação passa a ser determinante para a execução do serviço. Então, na deficiência intelectual, hoje a gente atende somente autismo. Na deficiência física, a gente atende já uma série de patologias ou disfunções, dentro da neurologia, dentro da amputação, da traumatologia, dessas deficiências, a gente vem trabalhando essa reabilitação. A equipe do SER ela é composta interprofissionalmente, então a gente tem aqui praticamente quase todas as especialidades da Escola de Ciência e Saúde. A gente tem fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, médico, neurologista, neuropediatra, clínico geral, nutricionista. Se eu perdoe se eu estou esquecendo alguém. Mas enfim, que toda é uma a Escola da Saúde, praticamente todos tem aqui, porque faz uma intervenção multidisciplinar, multidisciplinar, exatamente. Vendo o potencial daquele paciente, a gente constrói um plano terapêutico singular, uma avaliação singular e em equipe, potencializando assim essa reabilitação dele.
E esse plano, ele tem um período curto, ele pode ter um período longo, porque tem alguns serviços aqui nesses espaços da ciências da Escola da Saúde que tem, às vezes, um acompanhamento que leva 1 ano. Como é que funciona aqui? Isso, aqui no Ser 2 também, né? O tempo de permanência desse usuário aqui no serviço é de 1 ano, né? Então, ele entra pela unidade de saúde, então, essa unidade de saúde vai caminhar para o TFD, quando não é Itajaí, senão vai caminhar todos... TFD? TFD. Explica para gente. O TFD é o serviço de domiciliar, de transporte domiciliar fora do domicílio. Tá? Então, por exemplo, o paciente lá da Penha, né? Então, essa regulação deles encaminham para cá, e aí a regulação de Itajaí vai colocando no CISREG, o serviço abre essa vaga e assim eles vão inserindo de acordo com a regulação. Então, assim, não adianta o usuário vir aqui no serviço que ele não vai conseguir, a gente não vai conseguir ajudá-lo. Ele tem que entrar na atenção primária, na UBS, aí a UBS caminha para cá. Tá? Então, eles permanecem 1 ano. Aí, nisso, passando esse período, a gente contra-referencia para a unidade, devolve para aquela unidade que nos encaminhou, e aí dá continuidade para o atendimento no município deles, ou senão eles também colocam novamente para entrar aqui no serviço novamente. Esse espaço aqui de vocês organizam para atender por municípios, nos turnos, nos dias ou não? Pode vir um paciente de Penha, um outro de Navegantes? Não, é uma boa pergunta, né? A gente não sabe quem é o próximo a entrar, né? Se é adulto, se é criança, e se é da Penha, se é de Balneário Camboriú, enfim, Porto Belo, ou se é aqui de Itajaí. Então a gente não tem esse controle é lá na regulação. Então a gente abre a vaga, olha, eu tenho uma vaga aqui para uma deficiência intelectual, para um autista, ou que está pesquisando o diagnóstico de autismo. Então, a regulação vai e coloca. Aí no dia, agenda, no dia tal, né, segunda-feira, 8 horas da manhã, a criança vem aqui com o pai e a gente faz esse acolhimento e essa avaliação. É todo um processo, né, que exige todo realmente um toda essa equipe multiprofissional para fazer um diagnóstico, de ver quais as necessidades realmente para trabalhar com esse paciente. Porque a gente, como a gente trabalha no potencial, né, no plano terapêutico singular, nem sempre aquela pessoa demanda de toda essa equipe. Às vezes ela vai precisar da fisioterapia, do psicólogo, do fonoaudiólogo, mas às vezes não precisa do nutricionista, por exemplo. Então, ela vai ser atendida por esses 3 profissionais. Conforme o nível de suporte de cada um também, do autismo, são atendimentos diferenciados. No autismo, a gente aqui atende de 0 a 12 anos, né? Independente do nível de suporte, se é nível 1, nível 2, nível 3, e a equipe está preparada para esse acolhimento. E o espaço a gente também vai preparando cada vez mais. E é um espaço maravilhoso, né, professor? Tem uma estrutura aqui sensacional. É muito boa. O Ministério da Saúde, já 2 meses atrás, veio aqui, fez uma vistoria, mas mais uma conversa do que uma auditoria, né? E elogiou muito o campus, muito nossos espaços, que são poucas os outros seres têm pouca estrutura como nós apresentamos para eles. Todos os seres são de instituições de ensino que podem oferecer ou não? A grande maioria no Brasil é de universidade, habilitada para a universidade, mas não é exclusivo. É porque nas universidades já tem muita estrutura pronta. Então, para conveniar para todo o processo de edital, esse convênio é um pouquinho mais fácil, porque infelizmente ou felizmente no Brasil, a gente precisa ter a estrutura pronta antes dela começar. Aí só falta os profissionais, que é por isso que a Univale também contratou esses profissionais para dar esse atendimento. Isso. Aí a gente abre a vaga, abre o processo de seleção, né? E aí esse profissional é contratado. E como é que vocês se sentem aí, acompanhando aí esse 1 ano desses pacientes ali, depois vendo eles tendo alta, ou eles melhorando, né, eles conseguindo evoluir? A gente vê bastante assim, né, o brilho dos olhos dos profissionais, falando da melhora, e dos pais, principalmente, assim também dos usuários da deficiência física, né? Por mais que a gente fale, é 1 ano, mas eles podem retornar.
E a melhora é muito boa, alguns, né, dentro do potencial deles, às vezes não é aquela mudança de vida, mas sempre tem ganhos, mais ganhos do que perdas. Que bom. Tá certo, então. A gente agradece a participação do professor Rafael Fontinelli, falando para a gente, então, explicando aqui como é que é o funcionamento do Ser 2 aqui no Univale. Obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço. Ficamos sempre à disposição. Tá certo. E o programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje termina aqui. Até o próximo programa.